Muito boa tarde a todos. Muito boa tarde à doutora Ângela, à doutora Thais, a todos que estão participando dessa sessão de bate-papo ao vivo no nosso 6º CDNB. Nós estamos aguardando apenas mais alguns instantes, que já estão voltando e chegando aqui nesta sala nos próximos, para que nós possamos dar continuidade. Estão chegando nossos participantes. Só um instante. Maravilha, acho que nós já podemos começar. Então, gostaria de antecipadamente agradecer a doutora Ângela, a doutora Thais, por terem aceito o nosso convite para estar aqui nessa sessão de apresentações flash. E nós vamos dar, então, andamento às perguntas que foram chegando da audiência. Boa tarde, doutora Ângela, doutora Thais. Já estou checando as perguntas que estão chegando já em 2 ambientes de transmissão que nós temos. Já temos questões aqui, uma inclusive da própria doutora Ângela para a doutora Thais. Nós vamos começar dessa questão, viu, doutora Thais? Que é o seguinte, a Ângela pergunta: olá, Thais, boa tarde, parabéns pelo trabalho. Você acha que as nanopartículas de cobre podem contribuir para a geração de micro-organismos, especialmente bactérias resistentes ao cobre? Boa tarde, né, para todo mundo. Obrigada pela pergunta, Ângela. Agradeço também o convite para o doutor Luciano e parabenizo também a Ângela pelas 2 patentes, né? Então, a princípio, né, a gente começou, talvez seja uma alternativa, a gente precisa testar, até porque elas conseguem penetrar, né, essas nanopartículas, uma coisa que as nanopartículas, que os compostos de cobre normal, teoricamente não conseguem fazer. Então, é até uma alternativa também para não só o controle, outras alternativas não só para controle de fitonematóides, mas para outros micro-organismos, inclusive aqueles resistentes, né? Então, é uma alternativa. E a gente pensou em estudar o cobre justamente porque ele já vem há um longo tempo, já tem uma boa aceitação a utilização dele na agricultura. Maravilha. Estou só verificando se temos mais questões nos 2 ambientes. Só um segundo. Ainda não, então eu vou fazer uma questão. Eu tenho uma pergunta para ti, Ângela, que é o seguinte. Nós sabemos que o uso de moléculas baseadas em ácidos nucleicos na agricultura ainda tem sido bastante questionado em relação a custos, mas, ao mesmo tempo, nós temos visto que cada vez tem aumentado a escala de produção. Como é que você tem visto a realidade da potencial aplicação, seja tópica, seja outras modalidades de aplicação? Joia. Obrigada pela pergunta, Luciano, e obrigada pelo convite, né, para participar desse evento. Bom, com relação aos custos, realmente, o custo de uso de moléculas de ácidos nucleicos é ainda elevado, né, o custo é elevado, mas a gente tem buscado justamente usar a nanotecnologia e e sinergismo com outras tecnologias para a gente tentar ter uma eficiência mínima, né, para a gente ter algum controle mínimo da doença, né, diminuindo o custo, né? Então, eu acho que essa associação com a nanotecnologia especialmente, a gente consegue diminuir as concentrações do azo, né, para conseguir diminuir os custos. Então, eu acredito que a gente vai chegar numa solução para essa questão. Inclusive, existe um produto já baseado em dsRNA que está no mercado, mesmo sendo caro, né, é uma alternativa sustentável. Então, ela, apesar de ter um custo mais alto, né, ela tem um benefício importante, que é
você reduzir o uso de agroquímico. Então, isso pode ser pesado na balança na hora de escolher, né, essa tecnologia, mesmo sendo mais cara. Entendi. E agora uma questão para ambas. Como é que vocês vislumbram os benefícios que a nanotecnologia pode ter em ambos os casos? Porque tanto no caso dos oligonucleotídeos antissenso, quanto no caso do cobre, a gente já conhece as possíveis aplicações ou formas de aplicação nas suas formas livres. E alguns deles, como o caso do cobre, já bastante consagrado. Como é que vocês vislumbram o uso dessas soluções em termos da nanotecnologia, trazendo benefícios para elas? Podem ficar à vontade, a ordem que vocês preferirem. Mas, tá bom. Bom, eu acho que a Ângela já até introduziu um pouco, né? Mas é o sinergismo mesmo, né? A soma. Eu acho que seria um composto que já você sabe que tem uma atividade que tanto eu como ela, né, a gente está propondo, que já tem um efeito por si só, já tem um efeito nessa praga ou nessa bactéria, em outro patógeno, né? E o que a nanotecnologia ela pode ajudar? Né? O sinergismo, então ela pode aumentar essa função antimicrobiana, ou ela pode também servir como uma liberação mais controlada, né? Um efeito residual maior desses produtos, dessa liberação mais controlada, um efeito ao longo do tempo maior desses compostos, não necessitando ou reduzindo a reaplicação desses compostos. Eu acho que essa, aparentemente, seria uma das soluções, né, que a nanotecnologia podia trazer mais imediatista, né, mas existem várias outras. Eu concordo com a Thais, eu acho que realmente o sinergismo que vai levar a um benefício maior, né, e no caso de defesa de planta, né, no caso de defesa de controle de doenças, a gente sabe que a gente precisa fazer um manejo, né, então a gente sempre utiliza mais de uma ferramenta, mais de uma técnica, é muito difícil a gente conseguir controlar com uma tecnologia única, né, então a gente tem que, então essa soma, né, de formas de controle e a nanotecnologia entrando como uma alternativa para pelo menos reduzir, eu acho que é muito difícil a gente eliminar totalmente o uso de agroquímico, mas se a gente conseguir reduzir, isso já é uma importante vantagem e estímulo para o uso da nanotecnologia para ajudar, né, nessa batalha aí contra as doenças. Sobre a questão da escala de produção, como é que vocês vislumbram hoje, considerando, né, o agro, que requer uma grande quantidade de produção, de insumos, como é que vocês vislumbram ambas as soluções tecnológicas em termos de escalabilidade? Bom, vou começar então, Thaís, se você me permite. Bom, eu acho que realmente essa solução, né, de moléculas de DNA, no caso ASO, acho que a primeira aplicação, né, seria em cultivares, né, que são em ambiente protegido, para a gente, considerando principalmente os custos. Então, por exemplo, tomate, hortaliças, né, que a gente possa ter uma aplicação um pouco mais controlada por hidroponia. Acho difícil a gente conseguir usar essa tecnologia, pelo menos nesse momento, para culturas como soja, por exemplo, feijão, né, que tem um campo muito, muito mais vasto, né. Então, com relação à escala, é claro que a nanotecnologia, novamente, né, vai ajudar nessa diminuição da concentração que a gente precisa utilizar, e aí a produção disso, né, a produção dessas moléculas, as empresas hoje em dia sintetizam essas moléculas com muita facilidade, com baixo custo, então o custo é de um primer, né, de DNA,
Então, a gente tenta, otimizando o delivery dessas moléculas, tendo o sinergismo com outras tecnologias, tudo isso vai contribuir para a gente diminuir os custos, né, e conseguir produzir esse insumo numa escala maior. Bom, eu acho que tanto as nanopartículas, tanto a nanotecnologia, como o cobre, como os 10, como até a própria Angela falou, acho que já está tudo um pouco escalonado, né? Então, hoje não é uma novidade na agricultura. Isso, hoje em dia, né, tem muitas empresas trabalhando com isso. A gente tem, por exemplo, com relação ao cobre, muitos nanofertilizantes, né? Então, já está um pouco escalonado. E o mesmo que não está, eu acho que é questão de tempo, esforço e recurso, né? Uma vez que essa tecnologia está funcionando e há a solução, né? Em pouco tempo, isso não demoraria muito tempo para a gente conseguir escalonar, né? Como eu falei, questão de tempo, recurso e esforço para a gente conseguir chegar, colocar isso em campo, né? Então, eu acho que o que carece hoje é há muito tempo a gente não desenvolve novas ferramentas na agricultura, né? Então, acho que o que carece um pouco são novos produtos, novas tecnologias, soluções, a gente saber o que o produtor está precisando, né? Qual que é a real necessidade. Eu acho que carece cada vez mais a aproximação, e isso vem sendo cada vez mais feito, dos pesquisadores com o agricultor, para a gente tentar resolver o problema do campo, em vez de cada um ficar no seu laboratório, né? Então, a gente teve um exemplo muito claro, eu acho, por exemplo, das vacinas para o Covid, né, em pouquíssimos tempos, o antes demoraria anos, com reforço, muita gente trabalhando e chegou, né? Então, acho que a agricultura, ainda mais no Brasil, funciona da mesma forma, né? Maravilha. E uma última, eu acho, questão, que nós temos só mais 2 minutos, é o seguinte: vocês acreditam que a aproximação com o setor produtivo é extremamente crucial para que seja possível as nossas pesquisas chegarem até o produtor, ou vocês acreditam que existam outros caminhos possíveis, além do licenciamento direto das soluções, para um produtor, para uma empresa que possa ser produtora das soluções? Bom, eu acho que não, assim, crucial, não. Acho que a Embrapa, por exemplo, né, uma empresa pública, tem condições de desenvolver produtos para serem utilizados né, pelo produtor. Mas é claro que a iniciativa privada, né, e as cooperativas e essas colaborações são sempre muito bem-vindas, porque eu acho que essas colaborações aceleram, né, o desenvolvimento final do produto, o avanço na escala na maturidade, né, da tecnologia. E com isso todo mundo ganha, né? E com isso a tecnologia chega muito mais rapidamente para o produtor, e a gente pode também fazer ajustes, né, e adequações para moldar essa tecnologia para as necessidades diretamente do produtor. Então, a parceria é sempre benéfica e todo mundo ganha. Eu concordo com a Ângela, né? Não é essencial, mas, como a Ângela falou, acelera muito, né? Ainda mais quando vai aumentando muito os graus de maturidade, os TRLs, né? Quando começa a ter que testar em diferentes regiões, quando começa a ter que envolver uma equipe muito mais multidisciplinar, né? Até mesmo a larga escala, às vezes falta às vezes a gente consegue um certo nível de volume, né? Mas chega um passo que não tem como. Então, não seria essencial, mas viabiliza, acelera muito mais esse processo. Maravilha. Bom, nós chegamos às 17 horas, né, que era o término previsto nesse horário. Eu agradeço a todos que estiveram aqui conosco nesse momento Tira Dúvidas, em especial às nossas apresentadoras, palestrantes que trouxeram as suas contribuições aqui para o Sexto CDNB. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês.
A gente que agradece. A gente que agradece e parabeniza pela organização do evento. Valeu, muito obrigado e tchau. Tchauzinho, foi um prazer.